62º Fórum de Debates do Brasilianos Popov. Nós já temos mais de 50 e tantos fóruns do Projeto Brasil também, compondo um acervo aí de discussão de temas nacionais. Eu tenho a impressão que é único aí, ao longo aí desses 15 anos, para entender o que era, o que é e o que será o Brasil. Esse evento, ele contou com o patrocínio do Banco do Brasil, Correios e Petrobras. Nós vamos passar 2 vídeos aí que fazem parte do acordo de patrocínio. Depois eu vou explicar um pouquinho a intenção final do evento. Prestou em apenas um ano, inclusive com recursos federais, mais de 130 bilhões de reais para a micro e pequena empresa. O Fábio tem crédito sob medida para comprar tecidos para sua confecção. E é porque o Banco do Brasil oferece as melhores condições para quem gera mais de 70% dos novos trabalhos que a família da Andréia melhorou sua condição e abriu um novo restaurante. Sabe por que o Banco do Brasil criou o melhor gerenciador financeiro da internet para o país mais empreendedor do mundo? Para o AVE ter crédito do melhor jeito, pelo celular, sem sair da sua pousada. Porque o Banco do Brasil foi o primeiro a lançar espaços e agências exclusivos para as micro e pequenas empresas. Ele apoia melhor quem faz esse país ser um gigante. Porque é assim que se faz o melhor banco para os melhores negócios. Banco do Brasil, o banco da micro e pequena empresa. Dar o sangue para bater um recorde, isso é determinação. Dar o sangue quando o recorde já é seu, isso é entrega. Uma torcida aplaudir você, isso é competência. Um país querer ser como você, isso é entrega. Ficar horas e horas treinando, isso é compromisso. Ficar anos e anos, isso é entrega. Fazer um tempo melhor, isso é força de vontade. Ser o melhor de todos os tempos, isso é entrega. Conectar as pessoas em um país tão grande, isso é dedicação. Movimentar milhões de itens no maior evento do mundo, isso é entrega. Os Correios vão entregar os Jogos de Rio 2016 e junto com eles momentos inesquecíveis. Onde tem entrega, tem Correios. Recentemente nós tivemos recentemente não, um ano e meio, acho que antes do Mundial, nós tivemos um seminário sobre a questão da economia do esporte. De longe, a Confederação dos Paralímpicos era mais organizada, né? O Brasil foi campeão pan-americano, ou seja, pressupõe que os nossos paralímpicos aqui sejam, na média, semelhantes aos nossos atletas que não têm deficiência. A diferença estava na organização e no profissionalismo dessa confederação. Deixa eu só contar um pouquinho o objetivo desse evento e do conjunto de eventos que compõem aí o Brasilianos. O ano passado eu ajudei um conjunto de economistas, de cientistas de várias áreas, de vários setores, a pensar um projeto do Brasil. Um plano de governo que fosse, independentemente de quem fosse governo, pudesse ser implementado. E o que nós vemos aí, claramente, é que nós temos um país pronto. Todos os setores, um país moderno, complexo e pronto em todos os setores que você pensa, assim, que são pilares de desenvolvimento. Nós temos diagnósticos, nós temos algumas políticas públicas federais ou estaduais que foram bem sucedidas, nós temos organizações civis, ONGs, movimentos sociais em todas as áreas, com diagnósticos muito precisos. A grande dificuldade é você não conseguir enxergar o todo. Em geral, quando, digamos, o presidente tem uma visão, essa visão de conjunto, como o Juscelino teve em outros tempos, e consegue transmitir o todo, fica mais fácil para se dar uma noção de um país que deu certo. No caso de pequenas e microempresas aí, nós temos acompanho desde o final dos anos 80, quando o próprio Guilherme Afif Domingos começou a sua cruzada junto com um conjunto aí de homens públicos aí que ajudaram a criar uma lógica e hoje políticas públicas muito bem sucedidas aí, graças a esse entrelaçamento
econômico e social que marca uma nação moderna. O próprio SEBRAE, junto com a mobilização empresarial pela inovação, monta, consegue arranjos lá, ou junto com a cadeia do petróleo e gás, porque você tem todas as peças hoje no tabuleiro que caracterizam um país moderno. Então, você fazer as jogadas, montar as jogadas, depende do quê? Depende de visão, e depende de uma meta de futuro que muitas vezes fica obscurecida aí pela falta de visão de governantes e pelas sucessivas crises aí que marcam a vida política do país. Nós estamos chegando definitivamente ao final de um ciclo político. Aquelas manifestações de junho de 2013 marcam claramente essa mudança. Um ciclo político que se esgota, vem desde a Constituição de 88, aí, com enormes ganhos para o país. Nós temos hoje políticas sociais, políticas econômicas aí, da melhor espécie, que ficam perdidos pela falta de programa dos partidos políticos e pela falta de visão da presidência da República, que tem que ter, é o grande maestro, digamos, dessa articulação. Hoje, para dar um exemplo do que a história que eu acompanhei nesse período todo, a gente vai ter aqui, entre os palestrantes, o Afif, que vem lá de trás, começou como homem público, com o Maluf, lá sempre com uma visão de futuro muito clara, muito empreendedor, uma visão de futuro e conseguindo fazer as questões. O SEBRAE foi uma peça central. Em 90, quando você tem a abertura da economia do período Collor, o período Collor ainda, apesar do Collor ser esse manucão que a gente vê aí, aquele período ainda teve pontos muito interessantes aí de visão estratégica, e uma delas foi essa questão de abrir gradativamente a economia para preparar para a competição internacional. Esse modelo foi arrebentado com o Plano Real contra a apreciação cambial. Mas naquele período, um dos grandes feitos foi a criação do Prêmio Nacional de Qualidade e a adaptação do SEBRAE para ser a instituição que levaria a gestão para a pequena e microempresa. Quando nós vemos agora essa questão da inovação, que passa a ser uma peça central, vai estar participando hoje também aqui o Carlos Henrique Brito Cruz, diretor da FAPESP. O Brito foi fundamental no final dos anos 90, quando você tinha a grande discussão sobre qual é o papel da universidade na inovação, qual é o papel dos institutos de pesquisa, qual é o papel do setor privado. O Brito foi um sujeito que sintetizou da maneira mais clara a função de cada um, colocando no seu devido lugar. No Brasil a gente está muito acostumado com obras de tijolo, cimento, mas digamos, esses conceitos que parecem hoje conceitos óbvios, a construção desses conceitos foi um trabalho muito penoso, assim como a criação de um exército de consultores aí para a gestão de qualidade que começa nos anos 90, começa com o SEBRAE, com a Fundação Nacional de Qualidade. Nos anos 90 a discussão, eu lembro as palestras que eu dava, a discussão era convencer o empresário que ele devia focar no seu setor-chave e terceirizar o que não fosse chave. O empresário, se ele tinha um refeitório, ele falava, de que eu vou dar esse lucro para outro? Eu vou tocar o refeitório. E gastava toda a gerência dele, a boa gerência dele, em atividades que não estavam ligadas à atividade fim. Então, digamos, nos anos 90, você estava saindo da ditadura do financeiro, né? Porque com aquela inflação dos anos 80, para tentar fazer programa de gestão de qualidade, e um erro ou um acerto na tesouraria já resolvia, fazia diferença, né? Então, hoje, digamos, esse exército de gerentes, de consultores de gestão passou para a inovação. Quando a CNI criou aí a mobilização empresarial pela inovação e criou e tentou montar esse estímulo nacional, a quem que ele recorreu para ser a linha de frente? Aos consultores de gestão que passaram a incorporar a inovação também. E qual foi o instrumento para tentar dar massa crítica aí, dar escala a essa mobilização? As conferências nacionais, criadas pela Constituição de 88, vistas aí com o pessoal meio visgo aí, como coisa bolivariana, tentativa de poder. Eu participei de uma das conferências aqui de inovação, estava a CNI, estavam as grandes empresas nacionais de inovação, estava o sindicato dos
técnicos aí em laboratórios. Ou seja, isso é coisa de país desenvolvido, não é uma coisa de país. Esses modelos de conferências, de conselhos, existem onde você tem uma estrutura social de país desenvolvido. Isso não tem nada a ver com Bolívia, com Venezuela, que são países pré-industriais ainda. Então, digamos, todos esses ajustes, quando você pega essa questão, o que o Brasil acumulou nesse período? Então, digamos, na inovação da gestão, acumulou todo esse conhecimento. Quando você pega as políticas sociais, o que foi implementado aqui, que tirou 40 milhões de pessoas da miséria, é uma tecnologia que era vista como de terceiro mundo, por quê? Porque tratava só com o pobre, uma tecnologia que hoje é o estado da arte, sendo procurada aí por vários países, inclusive alguns desenvolvidos, para implementação. Então, digamos, esse país que nos últimos anos aí foi rachado entre rico, pobre, entre esquerda e direita, ele é muito amplo, muito grande para caber embaixo de um partido ou de uma designação tão simples assim. É um país em que você teve avanços em conhecimento, ativos, são esses ativos que constroem o país. Tem diagnósticos hoje sobre políticas sociais. Você pega a política social, você tinha uma discussão danada entre os focalistas, aqueles que achavam que você tinha que focalizar só nos mais pobres, e os universalistas, os que achavam que você tinha que fazer políticas sociais mais amplas. Daí você faz uma síntese dos dois, chama lá o Ricardo Paes de Barros, que é o grande craque focalista, para ajudar a dar eficácia no programa e amplia o máximo possível. É um país que ele se conhece tão pouco que hoje a manchete é que órgãos internacionais estão cobrando do país a falta de cuidado com pessoas com deficiência. E trazem uma informação que o número de pessoas, de alunos com deficiência na rede escolar caiu de 91 mil para 61 mil. Nós temos 800 mil crianças com deficiência sendo atendidas pela rede pública. Um trabalho monumental que começou lá em 2002, quando o Ministério Público obrigou o Estado brasileiro a dar esse atendimento. É uma política tão ampla, mas tão ampla, e a Presidente da República não conhece. A Presidente da República, quando saiu o Plano Nacional de Educação, ela pressionou os senadores para abrir espaço para a paz, porque a Gleisi tinha, a ministra-chefe da Casa Civil era candidata no Paraná, alguma coisa assim, e não podia, e essa paz era muito poderosa. Nós temos uma das políticas mais relevantes aí, em termos de crianças com deficiência. Nenhum país europeu tem uma política desse porte. E, no entanto, desconhecido pela própria Presidente da República. Então, vocês veem que quando você começa a olhar o país na sua complexidade, não só as obras, mas no que ele avançou em termos de diagnósticos, nós temos diagnósticos hoje sobre políticas regionais. Nós temos diagnósticos aí sobre o que fazer com as cidades médias, que vão ser as futuras metrópoles aí. Nós temos mercado de capitais. Nós temos uma indústria de startups que está começando aí, avançando. Nós temos as políticas para microempresas. Os pioneiros pensam, é só comparar o que era no começo dos anos 90. A microempresa era vista apenas como alternativa ao desemprego. Todo o trabalho que foi feito lá atrás, eu lembro uma vez que eu critiquei o Afif aí, porque ele fez um elogio para um daqueles homens do Itamar, não lembro qual, eu tinha muito medíocre lá. Daí eu fiz uma crítica ao filho, chamou para a jantar. Falei, mas você não está vendo que o objetivo maior aí é conseguir avanço para as pequenas empresas? Então foi um trabalho que pegou todo mundo, né? Um trabalho de construção, tijolo a tijolo, de todas essas políticas públicas aí. Então hoje, digamos, o nó que falta, a parte anacrônica, ficou totalmente anacrônica, foi a parte da estrutura institucional. O que é essa estrutura institucional? São os três poderes, os partidos políticos embaixo, os grupos de mídia fazendo a mediação com a opinião pública. Isso aqui envelheceu definitivamente, ainda não tem algo no lugar, né? Então você tem hoje, por que os temas relevantes não dão manchete? Porque da manchete é futurica aqui, é futurica ali. Quando você vai para as redes sociais ainda é um caos muito grande, mas é aquele caos que precede um novo tempo. E nesse novo tempo, você não vai ter mais o que vigorou até hoje, de partidos definidos verticalmente, estruturas de sindicatos e associações
rígidas. Hoje, sob o advento da internet, o que nós temos aí são as ações horizontais, em que as ideias, o fator de consolidação das propostas e das ações vem das ideias e dos planos bem elaborados. Então, hoje a gente vai ter, digamos, um apanhado desse conjunto de ações de pequenas empresas. Esse material ele vai ser todo colocado numa área do GGN, que nós estamos chamando de brasilianas também, onde a nossa intenção aí, já vai ficar disponível essa semana, mas dentro de um mês, mais ou menos, a gente vai estar lançando esse projeto de discussão de um plano de Brasil, mas em aberto. Em aberto. Eu tentei isso em 2002, 2003, com o Projeto Brasil. A internet permite a discussão em rede, permite a colaboração. Então, digamos, e as ideias, não basta ter boas ideias na universidade, na academia. As boas ideias têm que chegar no nível da opinião pública. É aí que elas ficam definitivas. Como a bandeira das pequenas microempresas, como a bandeira da saúde, que hoje é um valor nacional. Então, nós tentamos em 2002 montar o Projeto Brasil em rede. Foi a primeira rede que surgiu aí, mas a tecnologia não ajudava. Daí o governo lançou o Projeto Brasil em 3 tempos. Muito interessante, contratou a universidade para trabalhos, mas ficou lá em cima, não desceu. E agora nós vamos tentar, a partir de um mês, todo esse material vai para a internet, nós vamos tentar pegar, discutir um projeto de Brasil, buscando nos diversos setores o que eles têm de ideias novas e inovadoras. E um dos pontos centrais vai ser essa questão da pequena microempresa. Então eu queria convidar para abrir o nosso seminário aqui o Guilherme Assis Domingos, ministro da Secretaria de Micro e Pequena Empresa, e a pessoa que começou toda essa bagunça aí que permitiu hoje nós termos políticas públicas ligadas aí às pequenas e micros.